E aí quando, por exemplo, você tá comendo, você fala, que delícia, que gostoso. Isso tudo você tá compartilhando o prazer por meio desses neurônios espelho. E aí você consegue se conectar de uma forma melhor e mais intensa com a criança, fazendo ela vendo o seu rosto, o tom da sua voz, o seu som. Teve uma vez que eu vi o Dr. Vitor Sorrentino dando comidinha pro filho dele. E aí, acho que era um açaí. E aí ele comia o açaí e falava, que delícia. E aí o filho dele via e se motivava muito mais a querer experimentar. E isso faz todo sentido, tá? Meu nome é Ana Carolina, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista materna e infantil, eu sou mestre em nutrição e saúde, especialista em nutrição materna e infantil e me especializei muito nessa área da recusa alimentar, da seletividade, da criança que não come. E o meu intuito aqui é te ajudar e te dar tranquilidade e confiança para que de fato você consiga ensinar seu filho a aprender a comer bem, né? E assim você consiga evoluir a alimentação do seu filho. O que é comer bem? Porque geralmente a gente tem uma expectativa para a criança da quantidade e da variedade. E a gente esquece completamente do que de fato é o comer bem. Quando a gente come bem, está muito relacionado à nossa sensação de prazer. A gente busca pelo prazer com a alimentação. Quando a gente está falando em saciar as nossas necessidades fisiológicas, está intrinsecamente relacionado com o prazer. O prazer em comer uma comida que você gosta, o prazer de estar ali participando daquele momento da refeição com as pessoas que você gosta. Porque o comer também é muito social. A gente não come somente para se nutrir, a gente come para interagir com outras pessoas, a gente come para ter prazer. E é isso que a gente esquece na criança, a gente fica muito focado ali. Ele precisa comer bem de tudo e uma grande variedade, de tudo uma grande variedade. E a gente fica focado no tudo, na criança raspar o prato, na criança comer um volume que às vezes ela não consegue comer. E aí o que acontece? A criança vai cada vez mais se desmotivando a comer, se desmotivando a se alimentar. Porque a criança está ali também buscando pelo prazer em comer. E uma criança, ela aprende a comer cheirando, tocando na comida, amassando, lambendo a mãozinha. E isso tudo faz parte desse processo de aprendizado, né? Quando a gente come com prazer, a gente acaba impulsionando o ato de comer. Então a gente vai com mais gosto para aquele momento da refeição. E o apetite da criança é muito variado. Então vai variar de dia para dia, vai depender se ela está cansada, se ela está estressada, se ela está com sono, se ela tem alguma dor. Muitas vezes uma criança ama banana num dia ou qualquer outro alimento, no outro dia ela já não gosta mais. E muitas vezes nem tem causa aparente. É simplesmente porque faz parte do desenvolvimento da criança agir dessa forma. E a gente precisa ajudá-la a se enquadrar, a se encontrar nesse processo de aprendizado também. A gente precisa direcionar mais a criança. Só que a gente vive num contexto em que a criança ela é muito exposta a alimentos totalmente hiperpalatáveis, ricos em açúcar, em sal, em glutamato monossódico, que é tudo que vai realçar muito o sabor desse alimento e que acaba tirando o foco da criança no comer, né? Ela come muito só por prazer, porque esses alimentos eles trazem muito prazer, porque eles são hiperpalatáveis. Então, a criança vai sempre buscar por esse tipo de alimento, se a gente fica ofertando somente eles, se é o que ela aprendeu a comer em casa. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Porque quem vai escolher o que a criança vai comer somos nós. E quem faz as compras somos nós também. E é isso que a gente está levando para dentro de casa, é o que a criança de fato vai aprender a comer. E aí ela não vai saber distinguir que aqui, o momento da refeição são outros alimentos, o momento de um lanche saudável são outros alimentos. Tá? Então a gente precisa achar um ponto de equilíbrio em que não haja restrição e nem oferta ali em livre demanda desse tipo de alimento, né? Que a criança não vai aprender a moldar o seu paladar da forma que a gente quer. E a criança, ela não tem as funções executivas dela bem definidas, então ela vai comer por prazer, né? Então muitas vezes a gente decide o que a gente vai comer primeiro, baseado no nosso prazer, na nossa experiência, e a criança também vai ser desse jeito, tá? Ela vai basear muito na questão do prazer.
E o prazer, ele está muito relacionado a várias dimensões, né? Depende muito da textura desse alimento, a gente busca isso também. É o caso, por exemplo, muitas vezes a gente gosta muito de cenoura crua, mas não gosta da cenoura cozida. Porque quando você cozinha a cenoura, você está mudando a textura dela. E quando você muda a textura, você acaba mudando o sabor daquele alimento também. E a gente busca muito isso, né? A gente busca o sabor, aquele sabor que a gente gosta, aquilo que vai dar prazer pra gente. E toda essa capacidade da criança vai depender muito das experiências que ela já teve. Por exemplo, nós adultos, já tivemos muitas experiências com a alimentação. Então a gente consegue direcionar mais as nossas preferências alimentares. A criança não, né? Ela teve poucas experiências. Principalmente dependendo do tipo de alimentação dela, dependendo do tipo da condução dos alimentos dela, né, ao que ela foi exposta desde o começo, ali desde os 6 meses. Se ela teve a oportunidade de pegar, de cheirar, de tocar o alimento, se ela foi trabalhando, se ela foi construindo essa preferência alimentar. Então vai depender muito da experiência que ela teve. E a textura é muito relevante. Por quê? Porque quando a gente muda uma textura, a gente muda o sabor. Quando você faz uma batata cozida ou uma batata assada, é outro sabor totalmente diferente. E aí é uma questão para a gente trabalhar com a criança. A gente procurar as texturas que ele se sente mais confortável e começar a partir daí, tá? A preparação do alimento também vai interferir na sua crocância, na sua viscosidade, né, na sua suavidade. E isso vai facilitar também, né, a preferência alimentar da criança. Outro fator que o prazer está envolvido é a dimensão psicossocial. Então, o ato de comer está relacionado a inúmeros processos cognitivos, como os nossos pensamentos. Então é muito do que a gente pensa daquele alimento, é a representação que a gente tem. Por exemplo, em outros países é costume deles comerem insetos. Mas qual representação que a gente tem disso? Que é algo nojento, que não é algo que se come. Então se você vê um prato ali com uma lesma, com insetos, você vai torcer o nariz, você não vai querer. Porque é a representação que a gente tem. Mas nos outros países eles têm outra representação disso. É comestível para eles. Então, isso já vai impulsionar o prazer, né? A representação que a gente tem daquele alimento. Sei lá, um alimento que na infância você comeu muito e que te traz boas lembranças. É aquela representação que você vai ter. Então, quando alguém vai falar, eu vou fazer, sei lá, uma lasanha. Então, você já começa a pensar no que você foi exposto, nos momentos bons quando você comeu a lasanha. Você já tem uma representação dela na sua cabeça. Então, você já vai comer aquela comida impulsionada pelo prazer. Qual que é a representação que a criança está tendo? Sei lá, qual a representação que ela tem de um legume? Foi algo que ela foi pressionada a comer? Foi algo que foi ruim? Foi uma experiência negativa? Então, de acordo com as experiências que a criança vai tendo do alimento, é a lembrança que ela vai tendo, é a conexão que ela vai fazendo. E isso vai impulsionar ou atrapalhar ainda mais a aceitação dela, né, pela questão do prazer. Outra dimensão relacionada com o prazer é a dimensão interpessoal. Que é o quê? A gente come muito o que a gente vê. A gente faz de acordo com o que a gente vê, de acordo com o que as pessoas falam pra gente. Teve um estudo que foi feito em 2019 por Appleton e colaboradores, que eles pegaram 155 crianças de 7 a 10 anos e dividiram as crianças em 3 grupos. Né? Então eles fizeram tipo ali um piquenique com as crianças e separaram palitinhos de cenoura. Então, para o grupo 1 das crianças, eles não mencionaram um palito de cenoura. Eles contaram uma historinha e eles não colocaram na historinha o palito de cenoura envolvido. No grupo 2, eles mencionaram na historinha a questão dos palitos de cenoura e eles mencionaram que os personagens comiam o palitinho de cenoura. No terceiro grupo, eles contaram a historinha para as crianças e mencionaram que os personagens comiam e gostavam. Ou seja, eles trabalharam a questão do prazer nesse grupo de criança, no grupo 3. E aí, depois de 5 minutos, eles colocaram ali os palitinhos de cenoura para as crianças comerem, para avaliar como é que é essa aceitação. E a aceitação das crianças que foi mencionado a historinha que elas comeram e gostaram, as crianças aceitaram mais. Né? Então não adianta muito você falar assim, olha, fulano de tal come.
É mais viável você falar, nossa, fulano de tal ama cenoura, gosta muito, gosta do sabor. Porque isso vai ter um poder muito maior do que simplesmente você falar que a criança come, não vai ter diferença nenhuma para a criança. Então, as crianças pequenas, elas aprendem a comer observando as outras pessoas comendo ao redor delas. Principalmente as feições das pessoas. Então, se a pessoa está gostando ou não do alimento, a criança está observando. A gente pensa que não, né? Mas eu já falei dos neurônios espelho. Então, tudo que você faz, a criança está observando e, de certa forma, ela vai tentar te imitar. Então, quando ela vê um adulto comendo um alimento, ela pode despertar o desejo em comer aquele alimento. É o caso, por exemplo, sei lá, você está comendo alguma coisa diferente, a criança fica ali curiosa para querer experimentar, para querer comer aquele alimento. Por conta disso. Então, a criança ela fica muito motivada com exemplos e com modelos. Então, por isso que o comer junto, ele faz muita diferença para essa criança. Né? Ele traz um desejo maior da criança de experimentar os alimentos. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai, sei lá, dançar, você vai para uma aula de ginástica e tem um professor ali na frente te mostrando o que você tem que fazer. Você vai saber o que fazer se ele não estiver ali na sua frente? Provavelmente você até vai com certa dificuldade, mas se tiver alguém ali na sua frente te mostrando o que você tem que fazer, onde você tem que mexer primeiro, qual atividade você faz primeiro, a chance de você se dar bem, de você conseguir executar aquele movimento ali com maior destreza é muito maior. Então, a questão da alimentação também. E aí, quando, por exemplo, você tá comendo, você fala, que delícia, que gostoso. Isso tudo você tá compartilhando o prazer por meio desses neurônios espelho. E aí você consegue se conectar de uma forma melhor e mais intensa com a criança, fazendo ela vendo o seu rosto, o tom da sua voz, o seu som. Teve uma vez que eu vi o Dr. Vitor Sorrentino dando comidinha pro filho dele. E aí, acho que era um açaí. E aí ele comia o açaí e falava, que delícia. E aí o filho dele via e se motivava muito mais a querer experimentar. E isso faz todo sentido, tá? Né? Emitir esses sons que vão conectar com a criança e que vão ajudá-la a trabalhar essa questão das preferências alimentares. E a questão do prazer, ele vai ser muito construído ao longo do tempo, ao longo das experiências, ao longo das experiências que a criança tem na casa dela, com a família também, tá? E a criança vai desenvolver esse prazer observando outras pessoas comendo. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!